Meu, Manda. isso aqui que é uma coisa que eu quero, quando a gente gravar eu e tu de novo, a gente podia fazer um tópico só disso, de sono e viagens. Por quê? Quando tu... É muito normal, né? Tu começar a sacrificar sono pra conseguir fazer os rolês que tu quer fazer na viagem, né? Só que chega um ponto, mano, que o cara começa a piscar, começa a ficar debilitado. E se tu vai dormindo pouco, o cara corre risco de ficar doente no meio da viagem e daí estragar a viagem, né? Então, não que a gente precise... Imunidade. imunidade. Então, isso é algo que acho que vai ser um assunto interessante. Ah, ia ser massa... Cara, eu já fiquei 3 dias, brincadeira. Sem dormir. Ia ser massa a gente trazer um profissional do sono, de higiene do sono, e daí trazer esse conhecimento de como gerir o teu sono durante as viagens, sendo que a gente acaba fazendo um sono polifásico, né? Viajando, só que isso não funciona, né? Isso faz parte das viagens. A gente aproveita o máximo que dá, né? Meu, nós vamos fazer uma trip juntos e eu quero ver Cara, isso aí. eu não achei até hoje, sinceramente, alguém que acompanhasse meu pique de viagem. Não achei. Pois é, por isso que eu quero ir pra ver qual é que é esse rolê, meu. Exatamente, até pique de trabalho também. Não, eu tô te falando Nossa, porque... quase falei um negócio. Mas, cara, eu tô muito animado pro podcast de hoje, de verdade. Por quê? Vai vir muita história, só isso que eu tenho pra te dizer. É um cara que eu conheci faz pouco tempo e eu vou te falar, num almoço, ele contou muita história, então eu não tenho dúvida de que vai vir muita coisa aí pela frente. E se não vier? Ah, E daí, tu não vai, tem tu vai dúvida, ser taxado como mentiroso? Eu já escutei um monte de história, então vai vir muita coisa. Ah, tá. Então fechou. Então, vamos esperar tu tomar o teu golinho aí, ó. Ó, nesse café patrocina a gente, ó. Obrigado, por favor, patrocina aí um cafezinho. Então, Qualquer grão tambão grão. diferenciado, grão diferenciado. Diferenciado. É, Não, mas especial. e o nosso brother lá de Manaus? Vai ficar chateado, né? Ah, o grande Aldo. Falando nisso, a gente podia falar com ele, né? Exatamente, acho importante. Fica essa ideia aí. É sempre muito bem-vindo. Sempre. E aí, vamos chamar o convidado? Vamos chamar o nosso convidado. Quem é o nosso convidado de hoje, Shark? Grande Beto, o cara que já viajou em 35 países, grande empresário, chega aí com a gente. Seja muito bem-vindo. O cara já viajou 35 países, gente. Então, com certeza vem muita história, isso que eu tô falando pra vocês. E vamos deixar com ele, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado Prazer te pelo ter convite. aqui. Prazerzão mesmo, uma alegria estar aqui com vocês. Como você falou, aquele almoço foi tão bacana, né? E aí rolou essa empatia e é muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite. Já escutei muita história e eu falei, cara, ele tem tudo a ver com o Tripcast. Tudo a ver. E vai, cara, não tenho dúvida de que vem muita coisa aí. Prazerzaço te ter aqui Obrigado. mais uma vez. Beto, te apresenta aí pra galera que não te conhece, por favor. Sou Beto, sou empresário aqui da região de Alphaville. Eu brinco que eu sou empresário com dinheiro dos outros, né? Meu ramo de negócio é trazer empresas de fora para o Brasil, é isso que eu faço. E isso me permitiu viajar muito pelo mundo, né? É uma das coisas uma paixão que eu sempre tive de pequena, e eu, já falando um pouquinho, né? Meu pai trabalhava na VASP, que era Antigas Aviações Aéreas São Paulo, que chamava, na área de tecnologia. E o trabalho dele era super legal. Toda vez que a VASP fosse lançar um voo novo, ele tinha que ir antes para conhecer o sistema de tecnologia do aeroporto, para ver se os aviões da VASP iam conversar com a tecnologia do aeroporto. Ele acabou viajando para todos os lugares onde ia ter voo da VASP. E aí eu brinco, né, que aí isso foi despertando a minha vontade de viajar. E quando ele faleceu, ele conhecia 26 países. Caraca. Eu falei, pai, eu vou conhecer mais que você. Aí eu 35. Cara. E eu passei ele antes em vida. Então foi legal que ele viu eu passando, né? Então a competição foi O saudável. marco foi feito ainda. Foi feito, cara. Mas é muito legal. E daí que veio a paixão de viajar. E eu adoro. Estou passando isso para meus filhos também. E acho muito gostoso. Acho que é muito importante para a gente viajar, ter esse tempo. Você estava falando aí de sono na viagem. E a primeira vez que eu fui para Cancún, 7 dias. Dormi 14 horas. Em 7 Eu dias. brinquei que eu não tinha dormido 3 dias. Então a gente pode conversar. Tá aí, ó. Ganha desse aí agora, vai. 11 horas. Eu vou bater esse marco. 2 horas por dia. Nossa, a Caraca. única vez que eu fiz isso de dormir 2 horas por dia foi durante 4 dias seguidos na faculdade. Eu tinha que entregar um projeto que... O meu era mais divertido. Era Muito mais. Que vida. E eu fiquei doente, tipo, não tinha como, assim. E é estresse total, né? Tipo, viajando, né? Estresse total ali, fiquei doente, não aguentei. Então, Aí era uma festa, daí acordava e já ia pra outra.
Mas assim, ó, deixa eu te perguntar, já que tu falou desse marco com teu pai, com quantos anos tu fez a primeira viagem? Tendo em vista que tu tava no foco ali de passar os 26 países. Fala um pouquinho mais perto. Internacional, a primeira foi com 11 anos, mas com família ainda, né? O negócio do meu pai era muito negócio de tecnologia e tal. Meu pai trouxe a Apple, trazia a Apple pro Brasil, então é onde começou todo o negócio, toda a conversa. E meu pai ia muito para lá, né? Então eu lembro que com 12 anos eu peguei, eu era pequeno, eu nasci em 71, eu tinha 12 anos, mas eu peguei a inauguração do Epcot Center, a Disney estava começando na Flórida, então eu sempre fui muito para os Estados Unidos no começo. Sim. Mas a primeira viagem sozinho, por minha conta mesmo, eu fui para Inglaterra com 24, estudar. E a partir de lá eu fiz um mochilão, aí tem as histórias para contar, mas foi ali. A primeira sozinho, sem meus pais, foi com 24. Foi quando eu comecei a viajar. Tu sentiu que... Quanto tempo tu ficou na Inglaterra? Eu fiquei estudando 2 meses e mochilando 8 meses. Ah, tá. Porque eu sempre tive a impressão, quando eu tava, que nem a gente falou no outro podcast que eu fiz Ciência Sem Fronteiras, né? Eu tava entre Inglaterra e Austrália. Mas eu tava entre isso por uma semana. Por quê? Porque meus colegas, a grande maioria tava indo pra Inglaterra, só que eu tinha muito mais a ver com a Austrália, né? O clima, enfim, tudo. Então eu fui pra lá e eu tinha a impressão também, e daí se eu quero a tua perspectiva nisso, que por ser um clima mais chuvoso, por ser uma coisa mais fechada, acabava trazendo uma influência muito grande no teu humor, assim, no teu bem-estar, justamente por ter esse clima diferente. Tu sentiu isso ou Então, não? Vou te falar, cara. Não sei se foi o ano abençoado de Londres. Eu fui lá em 95. Fiquei 2 meses lá. Um dia de chuva. Bom, Eu já ia dizer, não vem me dizer que tu não pegou aquele céu nublado lá. Tô falando sério, cara. Um dia de chuva, cara. Londres é conhecido por aquele... Então, eu peguei um verão extraordinário lá, que era junho. Eu fui fazer junho e julho, então eu peguei summer, né? Peguei uns dias nublados, mas dia de chuva mesmo, peguei um dia só. Depois eu voltei para Londres, aí eu peguei o tempo feio. Aí, depois que eu mochilei, eu voltei para fazer escala de volta pro Brasil, aí eu peguei realmente tempo feio. Mas afeta com certeza, porque eu já peguei tempos feios em outros lugares, né? E aí isso afeta lá. Mas a minha estadia em Londres foi legal, porque eu peguei um verão espetacular lá. E a partir dali virou um hub, porque a escolha de Londres era justamente poder virar um hub para eu conhecer mais lugares depois. Porque eu também pensava em Austrália. Mas falei, cara, se for para a Austrália, eu vou conhecer o quê? Austrália, Nova Zelândia... ali a Indonésia um pouco. Indonésia é isso, né? Ou se quiser se aventurar um pouquinho mais, aí sobe para Sudeste da Ásia. Sudeste da Ásia. Na Europa não, né? Tanto que depois eu fiz numa batida só 26 países. Nossa. Caraca. Foi numa batida só 26. Na época, eu não sei se ainda existe, cara. Tinha um negócio que chamava Rail Pass. Você compra um trem, você fica 3 meses no trem. Ainda existe. Cara, é mó legal. Você fica 3 meses morando no trem, cara. Morando no trem? Porque você dormia lá, não gastava dinheiro, não tinha dinheiro, né? Eu só pegava trem noturno, ficava olhando, que trem noturno que tem hoje? É esse. Aí, pra você economizar hotel, na época não tinha dinheiro. Fiquei 3 meses no Que da hora isso. Massa. Tomava banho na estação. Existe isso ainda? Não sei agora, né? Mas Pô, que show. eu dormia, tomava banho na estação, pegava só só trem noturno, você não economizava com o hotel, então cada hora acordava num país diferente. Então quer dizer que tu foi pra Europa, estudou 2 meses e depois começou o mochilão e aí tu já fez 25 países numa tacada. Só. Em quanto tempo? 8 meses. 25 países em 8 meses? Foi divertido. Caraca. Pô, devia ter sido muito top. Foi bem divertido. E depois disso, porque é desgastante, né? Só que quando tu tá lá, eu acredito que tu não sente, né? Porque, por exemplo, quando eu fiz... A vez que eu fiz mais, assim, vários países em pouco tempo, não foi nem de perto 20 e poucos, eu fiz o sudeste da Ásia e a Indonésia em 5 semanas. E daí eu ficava dormindo também, não. Eu pegava a grana que sobrava, então eu dormia em backpacker, eu dormia em quarto com 18 pessoas, sabe? Dormi no chão, cara. Olha isso. Nossa. Eu dormi na praça já. E tu não... Mas eu acredito que tu não sentia, ou tu sentia, assim, o desgaste disso. Então, como que foi o lance da viagem? A gente até conversou um pouquinho, né? Eu fui para Londres. Acho que tudo vai se ajeitando quando a gente quer alguma coisa, né? Eu sempre falo também muito que acho que seu desejo ajuda. Então, esse desejo de querer viajar muito ajudou. Quando eu fui para Londres, fui para estudar. Né? Então, a gente foi em 2 amigos, eu mais 2, então a gente foi em 3. Uma escola que chamava International House, que tinha lá na Inglaterra. E eu fui estudar marketing, eles foram estudar inglês. Só que assim, eu não tinha grana e todo mundo foi ficar lá em casa. O pessoal ficava em casa de família e tal, era bacana. E era um curso de inglês para europeus. Então, era muita gente da Europa que não falava inglês, que estava indo para Londres estudar inglês. Sim. Como eu não tinha grana, Perdão, eu galera. rachei um porão com três
3 amigos lá, a gente rachou Ah, um porão, um essa história é basement em muito boa. Londres, né? Só que aí todo mundo morava em casa de família, só a gente morava sozinho. Então a gente acabou virando o point da escola, né? Pô, os caras moram sozinhos num porão, por mais que seja... Era Zona 4, pra quem conhece lá Londres, era Zona 4, metrô lá longe. Mas todo mundo ia pra lá, cara. A gente virou um point. E o que é legal, acabei conhecendo gente da Europa inteira. Então, quando acabou o curso, o que a gente fez? Eu peguei lá o mapa da Inglaterra. Pessoal, 95, não tinha internet ainda, tava começando. Era aqui, ó, no xizinho Era no ali. xizinho, anotar o endereço na mão ainda. E o pessoal falou, cara, vem me visitar, vem me visitar, vem me visitar. Então o pessoal veio escrevendo no mapa o endereço e tinha gente de todo canto. E aí depois eu descobri esse passe de trem, aí eu comprei esse passe de trem, e a gente começou indo visitar os pessoal enquanto desce. Depois a gente foi. Então tinha muito país que eu fiquei muito tempo. Porque como eu ia na casa das pessoas, tipo na Itália eu fiquei um mês. Ah, entendi. Tu ficava na casa das pessoas. Eu ficava na ali. casa dos brothers que a gente estudou. Todo mundo tinha 24 anos, 23, 24 anos. Então eu ia visitar. Então acabei... Tinha país que era pauleira de um dia para o outro, mas teve lugar que, tipo, acabou o passe, eu vou para a Itália e fico um mês. Primeiro era usar os 3 meses do trem, garantir conhecer o máximo possível. E depois ia escolhendo algum lugar que você ficava mais tempo. Aí deu uma acalmada. Mas é cansativo, lógico, né? É cansativo a parte de logística. Na época, a gente conversou um pouquinho, né? Não tinha Europa Unida ainda. Então, cada país que eu fosse, eu tinha que tirar visto, tinha que trocar de moeda, não tinha euro. Cada país tinha sua moeda, tinha país que exigia visto de entrada. Então, por exemplo, eu estava na Alemanha e queria ir para a República Tcheca. Eu tinha que achar o consulado da República Tcheca em Berlim, saber que eu estou indo para a República Tcheca no dia seguinte, então no visto de Caraca. emergência, né, de urgência, porque eu estou indo para amanhã. Então você tinha que se organizar, trocar de moeda, fazer câmbio e tal. Então é cansativo, mas é o prazer da viagem. A vontade de querer fazer é muito supera maior muito do mais, que... cara. Por que eu pergunto isso? Porque quando eu fiz essas 5 semanas no Sudeste da Ásia, dormindo em ônibus, dormindo em quarto com 18 pessoas e tudo, na época eu achava o máximo e eu tava adorando, sabe? Não sentia. Claro que quando tu divide um quarto com 18 pessoas num hostel, e meia hora tem algum despertador tocando de alguém que precisa, né? Alguém que precisa acordar pra sair. Exato. Então tu dorme muito pouco, assim, mas beleza, tu tá na adrenalina, na felicidade da viagem e tá tudo certo. Olha que louco, quando que eu senti o desgaste? Depois, tipo, 1 ano depois da viagem. Quando eu pensava assim, eu faria isso de novo? Não sei. Né? Daí... Já dormi em qualquer lugar, né? Uhum. Hoje, cara, você falar que tem que dormir aqui, cara, sentadão aqui, eu durmo na boa. Mas eu acho que, assim, até quero a tua opinião também, de pessoa mais experiente, viajou muito mais, aí, tá com 35 aí. Eu acho que o tempo passa e eu acho que se a gente quer viver aquela experiência, a gente vai. Vamos supor, agora antes da pandemia, antes de fechar tudo, em março começou a pandemia, em dezembro eu fiz, em 3 semanas, 7 países. E... Daí eu já não usei hostel, eu usei Airbnb, porque hoje a facilidade do Airbnb tá muito legal. E apesar do cansaço, tu gosta, eu acho que eu faria de novo, entende? Então, eu acho que o tempo vai passando. Queria a tua opinião, tu acha que tu faria mais uma dessas? E aí... Assim, você vai aumentando só o nível um pouquinho que você quer do conforto, Ah, né? sim, sim. Você vai querendo aumentar um pouco, mas até hoje eu faço essas viagens, cara. Mas o Airbnb ajuda bastante hoje isso aí, né? O que eu acho que é legal do Airbnb é isso, você tem um pouco mais de conforto, mas o hostel é a amizade que você faz, né, cara? Total. A amizade que você faz... Cara, vou te contar, quando eu cheguei em Barcelona, tinha um aviso assim... Então, voltando à história, né? 95, internet, celular. Ligava pra casa uma vez por mês, cara. Porque era super caro ligar pra casa. Você tinha que ligar aqui. Como é que tu escolheu o hostel nessa época? Cara, a gente tinha um guia, chamava Fromers, não sei se ainda existe esse guia. Era um guia de papel mesmo, que ele dava lá a lista de hostel, lista de tudo. E você ia olhando, onde tem mais jovem, onde não tem e tal, a gente ia procurando por aí. E aí eu cheguei no hostel de Barcelona, cara, tinha um aviso assim em português, né? Brasileiros, o orelhão da rua tal tá quebrado, pode ir lá que dá pra ligar pra casa de graça. Cara, e você chegava no orelhão, só tinha brasileiro na fila, cara. Caralho. Tinha um monte de brasileiro na fila, então você faz amizade, ligar pra casa de graça, e você vai pegando umas mães. Então, o hostel é legal que você vai pegando essas dicas. Ou dica de lugar pra ir onde é barato, onde é mais caro. Então, tem umas coisas que são legais. E hostel tinha essa pegada, tipo, já tava viajando há um tempo, e hostel normalmente era quarto de homem e quarto de mulher, né? Então, você ficava um monte de homem num quarto, né? E aí eu cheguei em Paris, tava eu e 2 amigos e tal. A gente chegou lá no hostel, só tem um quarto de 6, a gente tava em 3 e vão ter mais 3, né? Então a gente falou, beleza, jogamos lá as coisas no hostel, era um pouquinho mais caro esse quarto, porque era só de 6.
A hora que a gente voltou, era 3 mulheres, cara. Era 3 meninas, nós assim, cara, feliz da vida, mas não sabia o que fazer, né? Vamos todo mundo se dar bem. Mas, assim, e aí, o que a gente faz? Porque você também tava desconfortável, você tava ainda no esquema, dormia só homem, tudo junto, né? Então tem umas coisas de hostel que é legal, que aí você pega amizade, aí você vai, vamos sair junto, vamos sair. Então, o legal do hostel é isso, no Airbnb você vai estar você com a galera que você saiu, né? A época de hostel, eu costumava fazer assim, o meu estilo de viajante, né? Eu sempre procurava um hostel que tivesse uma área comum ali de convívio. Eu já não peguei a época da lista, eu já conseguia olhar as fotos do hostel. Eu via a foto ali, opa, aqui eu vou poder fazer uns contatos ali. E as minhas viagens foram guiadas muito no sentido de que eu chegava, conhecia as pessoas e eu ia pra onde eles estavam indo. Então, às vezes, eu repetia no outro dia o mesmo rolê, só que com as pessoas diferentes. Então, isso era muito legal. Eu concordo muito de aproveitar essa vivência do hostel. E aí, a gente, na época, assim, de novo, né, não era tão fácil saber o que fazer, né? Então, o que a gente sempre fazia? Eu chegava no país, ia pra uma banca de jornal e via os cartões postais. Aí, pô, é esse lugar que eu tenho que visitar. Ah, legal. Assim, que a gente via pra onde a gente tinha que ir. Então, olhava os postais. Tinha países que a gente não conhecia, né? Tinha uns que você já ouviu falar. Não, tá bom, Paris eu sei o que tem que fazer. Mas cheguei na República Tcheca, em Praga. Tá bom, o que é legal em Praga? Eu ia na banca, olhava lá, tenho que conhecer esse lugar, esse lugar, esse lugar. E é assim que a gente ia escolhendo. E no As melhores cervejas, inclusive, em Praga. Praga, fala, uma cidade que vale a pena visitar. É muito show. Demais. Aquelas vielinhas lá e bebida barata também. Cara, acho que todo país tem não, barato de qualidade, não é questão de valor. A questão é que tu pegava uma cerveja, assim, incrível por R$1,50. E quando você pagava 3 pounds na Inglaterra. E quando pagava... Não, de 3 era barato. Tu pagava 5, 7 pounds na Inglaterra. Então... E eu acho muito... Eu concordo muito que o melhor jeito de viajar, eu gosto assim também, eu ia sozinho e daí eu decidia na hora que eu chegava no lugar o que eu ia fazer. Só que daí ao invés de ir na banca, eu ia no backpacker e eu trocava ideia com a galera lá pra perguntar o que era legal, né? E pelo jeito tu gosta de viajar assim também, né? Sem previsibilidade do que a viagem vai te trazer, né? É isso aí, cara. E então compartilha com a gente uma história de alguma aventura que acabou acontecendo por viajar nesse estilo, né? De não pré-planejar e sim chegar lá, deixar para decidir no momento e por tu ter feito isso, acabou desencadeando uma série de fatores que... Eu vou te falar, essa história... Vou pegar a República Tcheca porque a verdade era justamente Praga, né? A gente chegou em Berlim de manhã, então esse trem noturno, chegamos em Berlim e o plano era ficar 3 dias em Berlim. Tava eu e 2 amigos, deixa eu me ajeitar aqui. Tava eu e 2 amigos, a gente chegou em Berlim cedo, né? Só que a gente sabia que a gente queria ir para Praga. Então, assim, primeira coisa, antes de dar o rolê em Berlim, a ideia era ficar uns 3 dias em Berlim. Vamos pro consulado, já tiramos visto para se livrar, porque todo mundo falou, precisa do visto para ir para Praga. Então, a primeira coisa que a gente foi, chegamos em Praga. Chegamos no consulado para a República Tcheca. 7 da manhã, a hora que abria, né? O trem chegou 6 da manhã, fomos direto pro consulado. Chegando no consulado, 2 argentinas lá, mó bonitinhas, cara. O que estão fazendo? A gente veio tirar o visto e a gente vai pra República Tcheca. A gente também. Quando vocês vão? Hoje à noite. Nós também. Eu não conheci Berlim, cara. Todos os lugares que eu fui, eu não conheci Berlim, porque as meninas eram bonitinhas e tal. E uma delas falava alemão. Cara, e a gente tá só no inglês, né? Falei, pô, República Tcheca... Aqui já ia ser difícil se virar. Imagina na República Tcheca. Lá falar alemão também, meio com sotaque, né? Cara, a gente mudou todo o plano. Passamos o dia com elas em Berlim, porque elas conheciam já Berlim, então elas mostraram as coisas mais legais de Berlim. Mas a gente deu uma de miga, não, a gente vai hoje à noite para a República Tcheca também. Aí fomos com elas, aí ficamos uma semana na República, aí ficamos uma semana em Praga com elas, foi muito legal. Conheceu um monte de lugar e tal. E a coisa mais incrível, cara, 6 meses depois eu voltei pra Inglaterra. Eu tô entrando no metrô, as duas, no mesmo vagão do metrô, cara. Coisa mais incrível que aconteceu na viagem, cara. Que da hora. 6 meses depois, mesmo vagão, cara. Ela saindo do vagão, eu entrando, a gente se encontrou de novo. Não, cara, essa é a história mais doida que eu O mundo é até novo, agora. né, não, cara, é muito legal, cara. Que massa. Quantos anos depois? 6 anos depois? 6 meses. 6 meses. Tava na viagem. 6 meses. Na mesma viagem ainda. Dependente do tempo. Não, dependendo do tempo. No mesmo vagão, cara. Outro país. A gente se encontrou na República Tcheca, cara. Se a gente fosse calcular, não tem nem noção de qual é a probabilidade disso acontecer. Você tá na mesma hora, no mesmo vagão em Londres, no mesmo trem, com uma pessoa que a gente conheceu na República Tcheca, cara. Que massa. E mudando agora radicalmente de assunto, tá? Uma das coisas que mais me fascina em viagens é a diferença cultural. Porque... Tu já leu o livro Sapiens? Não. Não? Já leu? Não. Mas já ouviram falar, né? É muito massa. O livro ele traz muitos conhecimentos fantásticos, mas um que, para mim, está sendo mais incrível é como culturas se formam
E nessa formação da cultura e como a população, né, começa a se apegar àquela cultura, tanto pela parte religiosa, tanto pela parte fugiu a palavra agora, dos costumes, né? E se apega e defende aquilo como esse é o correto. E até tiveram muitas guerras que aconteceu já na história por essa diferença. Só que quando tu começa a entender como isso surge e tu vê assim, foi uma convenção de opiniões que culminaram nisso aqui e agora a gente acordou que isso aqui é o mais legal, em outra parte do mundo acordaram outra coisa e agora vamos brigar entre nós. Daí não é uma questão de certo e errado, é uma questão do que um grupo de pessoas já achou interessante, outro grupo achou diferente. Por que tu vai discutir com outro grupo só porque vocês discordaram nessa opinião do que é legal, né? Então, quando tu viaja e tu vê várias culturas diferentes e que nem a gente tava falando com o Fred antes, né? Que lá em Dubai, tipo, ter várias esposas, assim e tal, né? E que aqui no Brasil, nossa, é um absurdo, né? Compartilhe um pouco com a gente qual é a tua visão, assim, de como foi esse choque para ti, desse sentido de essas diferentes culturas moldarem a tua percepção do certo, errado, do julgado, não julgar e da convivência com essas diferenças? É uma coisa assim, lógico que dentro dos... Assim, nesse assunto que a gente está falando, sabe, não é assim que eu ache certo. Mas, por exemplo, pensa num homem-bomba do Talibã. O cara foi ensinado que se ele morrer ali, ele vai pro céu, 7 mulheres, tudo de bom... O cara foi ensinado nisso. Uhum. Eu não vou julgar. Lógico que tá totalmente errado. Mas o cara foi ensinado que se ele fizer isso, cara, não, é contra lá, eu vou lá, vou me explodir lá e vou para lá. É difícil. Você sabe que é errado, mas ele foi criado dessa forma. Né? Então, eu acho isso... É muito difícil você julgar as pessoas. Lógico que isso é um extremo e... Pessoal, eu não concordo. Eu só tô dando um exemplo. Uhum. Porque ele foi ensinado dessa forma, cara. Que se ele morrer, ele vai lá pro céu dele lá, vai ter 7 esposas, não sei o que lá. Então, é difícil isso. Mas, por exemplo, eu estava no Egito. O Egito foi uma parte da viagem que eu fiz sozinho. A maioria das vezes eu viajei com algum amigo, Egito eu acabei indo sozinho. E aí, mesmo esquema, sem planos, nada. Eu cheguei no Cairo, a única coisa que eu tinha certeza, eu gosto muito de história. Né? E um dos meus sonhos sempre era conhecer as pirâmides. Eu falei, cara, eu não vou ver as pirâmides, eu vou até o Sudão, de trem, todo mundo falou, tem que desce o Nilo inteiro. Então eu peguei um trem que ia até o Sudão e vim voltando. Para as pirâmides, isso é a última coisa para eu ver. E a hora que eu desci, eu cheguei em Luxor e eu conheci uma família que estava viajando. Então o pai era inglês, eu não lembro do que era a mãe, e ele era professor de economia e ele estava viajando pelo mundo para escrever um livro sobre economia. E eles tinham uma filha de 15 anos. E aí, um dia lá, a gente acaba virando amigos, viajando sozinho, você acaba virando amigo de todo mundo. E o cara tá escrevendo sobre economia, eu tinha estudado administração, a gente tava conversando. E aí, uma tarde lá, eles não queriam sair, a menina queria conhecer o mercado lá de Luxor. Eu falei, eu vou com ela, não tem problema. Cara, tentaram comprar ela de mim umas 10 vezes, cara. Te dou 10 camelos, te dou 5 camelos, o que você quer em troca? Eu voltei, cara. Me deu um pânico assim, eu falei, cara, os caras deixaram eu passear com a filha deles, eu... Tava lá assim, imagina se me leva a menina daqui, Nossa, cara. velho. Imagina se ele toma uma assim... E vem. Não, te dou 10 camelos, te dou 15... Mas é a cultura dos caras, cara. E minha filha, cadê? Mas... Que eu voltei com 10 camelos. Tá aqui, ó. Mas é... Baita negócio! E assim, não é uma ofensa. O cara tá lá porque faz parte. Pra ele é normal, É a realidade deles, cara. Não, vende, estão aqui 10 camelos, não sei o que. Eu falei, cara, você leva um choque. Deixa eu ver aqui quanto vale 10 camelos. Mas você leva um choque, cara. É difícil. Mas eu acho que, assim, a gente tem que saber lidar com essas diferenças, né? Naquela época, não se falava tanto sobre isso. Mas é importante você saber lidar com as diferenças, cara. Uma das empresas que eu trabalhei, tinha muito indiano. Cara, assim, o indiano, cara, o que ele come, ele acaba transpirando. Ele tem um odor diferente, porque ele come muita iguaria, come muita coisa. A empresa entendeu isso e criou uma área só para eles. Então, tipo, eram 1.000 funcionários, 500 eram indianos, criaram um prédio só para eles, onde eles comem, porque isso afetava o trabalho de todo mundo. Mas você não podia também desmerecer a cultura deles. Então, a empresa foi... No começo foi difícil, porque estava todo mundo convivendo e os caras... Tá bom, não dá para mudar a cultura deles. E aí criaram um prédio só para eles, os caras trabalhavam lá. E não era por discriminação, era mais para facilitar o convívio mesmo. Então, achei importante respeitar, cara. Mas você pega coisas... É o que você falou, cara. Alguém aqui desse lado acha que isso é certo, alguém aqui desse lado acha que não é. Mas uma coisa que é legal é que eu vejo o outro lado, né, cara? Por exemplo,
Você tá em qualquer lugar do mundo, cara. Você tá num trem, num ônibus. Eu andava muito de ônibus e trem, mochilando, né? Você ouve um brasileiro falando, cara, você não sabe a história dele aqui. Aqui ele pode ser bandido, ladrão, o que for. O cara é seu melhor amigo, cara. É verdade. Ouviu o cara falando português, você tá lá em, sei lá onde, no Loch Ness, na Escócia. Ouviu o cara falando português, o cara vira seu melhor amigo. Isso é muito incrível, da hora. muito louco, cara. Isso é muito da hora. Eu tava... Muito louco, cara. Quando eu fui pra Nova Zelândia e eu tava andando em Auckland, eu pensei assim, ó, foi a minha primeira viagem internacional e eu tava indo sozinho. E daí eu tinha um certo medo de estar sozinho lá. Eu tinha 20 anos, eu acho, 21. Eu tinha um medo, assim, tipo, pô, vou estar num país diferente, vou estar sozinho e tal. Vou levar uma camiseta do Grêmio pra andar com a camiseta do Grêmio pros brasileiros me reconhecerem ou fazer amizade com brasileiros. Aí um dia eu tava andando com a camiseta do Grêmio, aí um cara gritou pra mim do outro lado da rua assim, ô gremista! Daí eu olhei assim, daí o cara veio na minha direção, e aí, meu, eu sou brasileiro também e tal, como é que tu tá? Tá conhecendo Nova Zelândia? Deu, tô sim, pode crer e tal. Daí, já fez amizade aqui? Deu, não, cara, eu cheguei faz 2 dias. Dele, meu, hoje de noite vai ter uma festa lá em casa, cola lá. Tipo, assim. O cara não sabe nada de você, Nada. não sabe do seu histórico, o que você fez aqui no Brasil. Melhor amigo. Melhor amigo, cara. Numa melhor noite. amigo, cara. Qualquer lugar que você tiver. Isso melhor amigo. é muito massa, né? É E daí de noite eu tava no AP dele, uma galera de festa e fiz várias amizades e, meu, é assim, isso é o... Incrível. É incrível. É É isso que a incrível. gente fala de cultura, cara, porque aí você vai procurar o seu meio. Mas você não sabe nada da pessoa. É que aqui no seu país, você vai medir com o dedo. Será que eu vou falar com esse cara? Olha esse cara como tá andando na rua. Você fica pensando um monte de coisa aqui. Cara lá, meu, só de ouvir o português, cara é seu brother. Eu fiz a mesma coisa. Na época, era o Senna que tinha acabado de morrer. Então a gente viajava com a camisa do Senna. Cara, direto o pessoal parava a gente, falava com a gente. Foi bem próximo da morte do Senna. Sim. E ao mesmo tempo que tem com brasileiros, tem também com estrangeiros, né? Alguns. Porque, por exemplo, tem estrangeiros que fazem amizade muito fácil e tem uns que são fechados na deles, né? Mas eu também experienciei o mesmo nível de rápida intimidade com estrangeiros. E daí o ponto que eu queria trazer é a pessoa que decide viajar, porque viajar é uma decisão, né? É tu te planejar, te organizar, independente da tua condição, tu te planeja, leve o tempo que levar para tu conseguir viajar, certo? Tu desenvolve um autoconhecimento muito grande, né? Tu desenvolve um senso de autocrítica gigantesco, porque justamente por tu ter esse choque de culturas te coloca em questionamento, né? Pô, peraí, será que as coisas que eu sempre acreditei que eram certas realmente são absolutas? Já que tem pessoas que são felizes, são saudáveis, são respeitosas, têm uma vida digna, que têm opiniões completamente diferentes pela cultura que eles tiveram. Então, gera esse senso de autocrítica. E também do respeito e julgamento pelos outros, né? Eu senti quando eu voltei para o Brasil, assim, eu tinha certos preconceitos que todo mundo tem alguns, né? Por mais evoluído que tu seja, tu tem... E preconceito não digo aqueles, os grandes, os que são claramente idiotas, né? Eu digo conceitos pré-definidos na tua cabeça pelas tuas vivências e tua cultura. E daí tu volta pra cá e tu te coloca em questionamento, assim, em formas de tu te comportar e tu agir, e de novo, não dos grandes, mas pequenos, de como tu vai tratar alguém, por exemplo, a gente tava falando esses dias, num bar, porque aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas saem em grupinhos fechados, né? E tu, do nada, chegar num grupo de outras pessoas e puxar papo... Cara, isso não existe aqui. Agora, lá fora, um grupo fechado de amigos conversando. Tu chegar e dar oi pro grupo é normal. Pelo menos na Austrália era muito normal. E daí isso me botava em questionamento assim, tá, será que tem alguma maneira de eu trazer isso pra cá e adaptar? Do tipo, alguma forma de eu puxar assunto com um grupo de pessoas e não sair estranho, né? Porque às vezes eu pensava que era o jeito de falar, mas lá tu falava de qualquer forma e funcionava, o pessoal te acolhia, né? E o pessoal te acolhia. Isso é cultural, né? Não adianta. Eu acho que o Brasil ainda vai demorar muito tempo para evoluir nessa questão. E o Brasil, ele não tem esse lado das pessoas virem visitar o Brasil. Por mais que o Brasil seja incrível, é difícil o pessoal querer vir visitar o Brasil. Isso é uma das coisas que eu até brigava muito. Toda vez que eu chegava a falar do Brasil, e a Amazônia é legal? Eu falei, cara, o Brasil é gigante, cara. Eu não conheço a Amazônia lá longe. Você já conheceu. Mas pra mim, é um voo longo. Mas eles não têm noção também. É que o país é muito grande, né? E aí o pessoal não vem visitar, cara. O Brasil não faz uma propaganda legal do país, né? Por isso que na Copa do Mundo, eu não tava no Brasil na época da Copa do Mundo. Eu cheguei um dia depois que terminou a Copa, por incrível que pareça. E
E disseram, e eu ainda peguei um pouquinho dos gringos aqui e tal, e aquele negócio de festa ainda tava rolando, mas devia ter sido muito top quando teve aqui a Copa, porque os gringos vindo já torna uma outra energia, e daí eu acho, né, não tenho certeza porque eu não tava aqui, que a vivência foi muito mais legal, puxando com aquelas viagens, né, que a gente fazia. Mas eu acho que a gente tá muito atrasado nesse sentido ainda, e vai ser muito difícil de a gente chegar. Se a gente quiser chegar agindo como a gente vai agir lá fora, vai ter um certo julgamento, vai ter uma certa... É normal. Não vai mudar isso aí agora. E eu vou te falar assim, aí você também vê o lado do brasileiro, né? Por exemplo, assim, no comecinho, eu era pequeno, a gente ia pra Disney por causa dos negócios do meu pai que eu falei. Acabei indo pra Disney muito cedo, vários... Você faz barulho. Vários anos seguidos, né? Mas eu lembro que, assim, brasileiro, cara, lá... Já tinha brasileiro lá circulando. O cara não jogava papel no chão, não jogava nada, porque era Disney. Aí você viu o mesmo cara aqui no Brasil, o cara joga papel, o cara... Então aí é a mesma pessoa, mas porque ele tá num outro ambiente, e aí não sei se... Aí volta no país, né? O país lá, tudo bem que tem punição, mas você tá num país de alguém estranho, você se comporta de uma forma. Aí você acha que você tá aqui na tua casa, você não valoriza o que você tem aqui, é o que você falou. E daí a diferença de tu agir pelas regras ou pelo caráter, né? De tu fazer assim, não, eu não vou jogar lixo no chão porque podem me multar e é isso que te impede, ou eu não vou jogar lixo no chão porque eu não quero poluir o negócio. Imagina se todo mundo jogasse a bagunça que isso aqui ia virar, né? E daí até esse negócio em relação ao Brasil foi engraçado, que teve que vir uma pandemia pra gente começar a dar mais valor pro que a gente tem aqui. Viajar aqui dentro. E eu me coloco nessas. Não, cara. eu também super me coloco nisso aí. Eu Brasil. comecei a conhecer mais na pandemia agora e comecei a viajar mais aqui, porque é a única oportunidade que tinha. E a gente vê, realmente, pra gente começar, e mesmo que a gente não tenha viajado, a gente começou a pesquisar mais lugares daqui, né? É verdade. E daí a gente começou a ver quanta coisa incrível tem aqui no Brasil. Hein? Eu falei com a minha esposa, a hora que o nosso objetivo é conhecer todos os parques nacionais. Então eu falei, vamos viajar, porque eu não conhecia, cara. Na verdade, eu viajei muito o Brasil a trabalho, por causa dos negócios. Mas eu nunca tinha tirado... Verdade, eu acho que eu nunca tirei férias no Brasil, cara. Não, vou tirar férias. Aí agora, em julho, que não podia viajar, eu fui pra Jericoacoara. Foi a primeira vez que eu falei, não, vou tirar férias no Brasil. Porque até com os meus filhos a gente acabou acostumando de viajar pra fora. Mas, a gente tem que valorizar o país. E, é lindo, Jericoacoara eu achei maravilhoso, cara. Mas você tem que ter o costume, você tem que também valorizar o que você tem aqui, né? Isso é... E o Steve Jobs, hein? Então vamos mudar o assunto. Pera aí, voltando para as viagens internacionais, então. Mas então, cara, conta essa história aí em relação à Apple. Como que eu acho que, assim, muito interessante a gente ver o quanto as viagens influenciaram nesse assunto Apple. Conta aí um pouquinho mais pra gente. Então, como começou, né? Então, eu trabalhei com meu pai trazia a Apple, por isso eu já conhecia a Apple um pouco, e na época, o Brasil era um país fechado, tinha reserva de mercado, mas podia trazer computador Apple porque não tinha similar no Brasil, então meu pai trabalhava com isso. Isso em que ano? 89, 90, 91. Trabalhei com meu pai nessa época, que era a minha época de faculdade. Eu me formei em 92, 93. Então, eu trabalhei com ele durante a faculdade. E eu tava recém-nascendo. Tá, falando das idades aqui, né? Aí eu fui viajar em 95, toda essa viagem de um ano foi em 95, eu voltei pra cá no comecinho de 96. E aí, nessa época, a Apple já tinha uma operação aqui de venda de computador. A Apple não era o que é hoje, ela atendia só o mercado profissional, então produtoras, agências, esse era o mercado da Apple. Não existia ainda iPod, iPhone, nada disso. Era uma outra realidade para a Apple. Mais softwares profissionais de vídeo, era isso que a Apple fazia. E a Apple começou a vender as máquinas aqui, e aí ela viu que, cara, o pessoal comprava a máquina, só que você com uma máquina Apple na época, você não fazia nada, porque a impressora era diferente, o software era diferente, o cartucho é diferente, o cabo diferente. Então, a própria Apple quis montar uma operação aqui de vender acessórios para a Apple. E aí, meu pai conhecia o pessoal e falou assim, a Apple está querendo montar essa operação, manda teu currículo lá. Aí eu falei, meu pai, o que eu escrevo no currículo? Eu tinha trabalhado com ele e tinha ido viajar. Ele falou, fala isso, cara. Escreve isso que você foi trabalhou logo comigo. Após todas as viagens. Logo após as viagens, né? Eu falei, escreve isso. Você conhece a Apple, então fala que você conhece a Apple, que você trabalhou. Escreve aí, cara, todas as viagens que você fez, por onde você passou. Mandei o currículo para a Apple. O currículo dele tinha duas páginas, só com os países que ele tinha viajado. E aí, cara, foi muito legal, porque a Apple chamou para entrevista, na conversa, tinha uma conversa, e no final, o entrevistador, que era um gringo, falou, cara... Pera. Desculpa. Fala um pouquinho de como é que foi essa entrevista. Então, a entrevista foi no Brasil, que eles estavam trazendo a operação, né? Mas aí eles foram bem assim, a Apple explora muito criatividade, então a conversa realmente era assim...
Por que você quer trabalhar aqui? A Apple não era conhecida igual era agora, mas eu tinha os motivos. Tinha esse motivo de conhecer, de família, tudo. Então, era muito explorando suas qualidades de vida, não de conhecimento, mas conhecer a Apple ajudava, né? E a hora que ele chegou no ponto de viagens, foi onde ele começou a ver, cara, por que das viagens? Eu contei essa história das viagens, por quê? Mas ele falou assim, cara, e como que você fazia lá? Como que você sabia quanto dinheiro você tinha que levar para cada país? Né? Porque você ia ficar 1 dia, 2 dias, você tinha que organizar. Porque senão qualquer troca de dinheiro, você perde no câmbio. Eu trocava de país. O cara todo começou dia. a fazer perguntas sobre a tua viagem na entrevista. Pra ver se era real que tu tinha... Se era real. Ah, não. E como que você troca de coroas Do país X da pro Noruega para, cara, dinheiro da República Tcheca? Como que você fazia essa conta? Então, eu tinha que saber, não, eu gasto $5 por dia. Quanto que é em cada moeda? E ia fazendo essa conta. E tinha que fazer câmbio todo dia. E aí, no final da entrevista, você falou, cara, eu vou te contratar por essa experiência que você teve. Você mudava de país, você tinha que ter logística, operacional, Sabe se virar. organizar, sabe virar. E meu primeiro emprego sem ser com meu pai foi para a Apple. E aí começou a história de Apple. Então foi assim essa operação. Aí eu saí, fui trabalhar para uma outra empresa, que hoje é a Adobe, na época era Macromedia, era Adobe que tinha a ver com a Apple. E depois a Apple me chamou para voltar. E eu voltei bem próximo do lançamento do iPhone. Tava começando o iPod, essas coisas, iTunes, bem próximo do lançamento do iPhone. Nossa, o iPod marcou, hein? O iPod foi onde a Apple começou até a reviravolta, né? E aí, a Apple todo ano faz um evento em outubro, novembro, que chama Macworld, onde ela fala dos lançamentos. E a gente levava cliente. Então, eu levei meus clientes, que na época eram as produtoras, as agências de vídeo, Globo, SBT, agência. Levamos para lá. E foi bem o lançamento do iPhone. Eu tava lá o dia que o Steve Jobs mostrou o iPhone pela primeira vez. Muito legal. Aquele vídeo icônico, tu tava lá. Tava assistindo ao Que vivo da hora. lá. Muito legal. E foi demais mesmo, cara. Todo mundo batendo palma, Caraca. cara. Incrível, cara. Meu, que Essa massa. experiência de vida. Não, Isso é muito da hora, porque esse vídeo ele é muito famoso, ele é icônico, né? E o mais incrível, né? Porque ele lançou um negócio que não existia e a ação da Apple duplicou no dia seguinte, né? Porque o iPhone só ia ficar pronto 6 meses depois. Mas a ação duplicou no dia seguinte o valor. E aí acabou o evento, bacana. Eu tava com os meus clientes lá, fui jantar com os clientes, né? E eles perguntaram pra mim, legal, mas, cara, e o mercado profissional? O que vocês estão lançando? Porque no final, legal ver o iPhone, bacana, mas... E aí, vai sair um MacBook Pro? Vai sair um Final Cut novo? E aí, não sei, vou ver. Vou saber amanhã. E aí, a Apple tinha esse lance de você... pelo menos, na época, como eu cuidava do país, eu tinha um ano com o Steve. Então, eu tinha uma reunião com ele. Uma por ano, mas eu tinha. Claro. Tinha lá meus 15 minutos de fama, né? E aí, foi muito legal, que eu fui ter a reunião com ele... Legal, ele perguntando do Brasil, América Latina, tal, que era o meu negócio. E eu perguntei, Steve, tô com os clientes aqui, eles estão perguntando, e o lado profissional, né? O que a gente vai lançar, como vai ser, né? Cara, eu não esqueço, é uma coisa que me marcou, cara. A partir de agora é uma empresa de varejo, agradece a parceria deles, nós vamos nos focar no varejo, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Caraca. Aí você fala, cara, sim, foco, objetivo, é isso que a gente vai fazer, nada vai me desviar aqui. Vamos manter os produtos funcionando? Lógico que vamos dar suporte. Tem os melhores produtos até hoje. Mas o lançamento, o show, ia ser um produto de varejo. Cara, isso foi incrível, assim, porque... Mas olha o que aconteceu depois. Eu só vendia máquina profissional. Então, meus clientes só eram produtoras e agências. A partir do momento que ele lança iPod, iPhone, iPad, todo mundo começa a usar isso. Então, um executivo do Banco Itaú comprou um iPod, comprou um iPhone. Aí ele fala assim, cara, eu quero um Mac. Eu nunca pensei em vender Mac para o Banco Itaú. Pode crer. Mas por causa disso, a área profissional, que era a que eu cuidava, teve um boom, porque eu passei de ter um universo agências e produtoras... Extremamente nichado, né? Hoje, qualquer empresa, cara. Hoje eu tava brincando. Se eu entrar em uma empresa hoje, eu tenho que falar, cara, me dá um Mac, porque senão não funciona. Mas qualquer empresa. Né? Porque hoje a Apple, cara, se expandiu, dominou, cara. Mas por uma decisão que ele tomou um dia, falou, cara, a gente é uma empresa de varejo a partir de agora. E aí foi cara a cara. Foi cara a cara, foi muito legal. E hoje ele bota no currículo lá, tive reunião com o Steve Jobs. Não, Não, mas... põe na biografia. No currículo não, mas na biografia eu coloco. Forma de falar, desculpa. Mas na biografia eu coloco. Ah, eu não Steve Jobs, eu coloco. Mas pra mim, tão fantástico quanto tu trabalhar com o Steve Jobs, assim, pessoalmente, né? E poder absorver um pouco da genialidade dele, né? E ver de perto como a mente dele pensa e como ele encara problemas, como ele resolve, a objetividade, o foco dele. Isso, sim, claro, fantástico. Mas também, cara,
tu foi um dos grandes responsáveis pela disseminação da Apple no Brasil. Disseminação é uma palavra ruim, pela distribuição, né? Né? Por fazer o negócio acontecer no Brasil. Então, uma coisa que hoje é uma grande febre, eu tô usando as palavras ruins hoje, não é que é uma febre que vai e passa, mas que é algo muito forte, né? Cara, o teu dedo ali foi de extrema importância para hoje a gente ter isso aqui na mão, sabe? É uma das passagens legais, né? Cara, que massa isso. Então, essas Apple Stores que tem no Brasil foi na minha época mesmo. A gente começou a montar tudo. Foi muito legal. Experiências muito bacanas mesmo, cara. E aquela conversa que a gente teve que tu trouxe da influência do Brasil para ter trazido a Apple para cá, que tu falou de começar a ter as Apple Stores autorizadas e tudo mais. Pode contar um pouquinho mais pra gente? Não, o que aconteceu na época, a Apple toma muito cuidado com isso. Então, o plano da Apple era ter lojas próprias. E não é uma coisa fácil. Uma coisa é abrir loja própria nos Estados Unidos, outra coisa é abrir uma loja própria aqui no Brasil. Tanto que o Brasil demorou para ter uma loja própria, né? Mas todo mundo queria, né? Muita gente viajava para os Estados Unidos, via uma loja Apple. Não, pô, por que não tem uma loja Apple no Brasil? Por que não tem uma loja Apple no Brasil? E aí, cara, muito legal, que foi uma iniciativa aqui do Brasil, a gente começou esse negócio de ter parceiro autorizado Apple. Né? Então, a gente começou dentro de uma loja do Extra Itaim, que foi o João Paulo Diniz que quis fazer. Montou lá, deu uns estrezinhos lá, porque a Apple, a marca, não pode usar essa mesa, não pode usar, porque a Apple cuida muito disso. Mas, por causa disso, criou-se o programa de lojas autorizadas Apple. Então, é muito legal, porque o Brasil foi um dos países pioneiros a ter, porque a Apple não ia vir com loja própria, veio agora, mas naquela época ia demorar ainda, porque o Brasil é um país um pouco complicado para você montar uma estrutura dessa. Mas foi ali que começou essas lojas Apple. Cara, é massa escutar uma história profissional que nasceu, querendo ou não, teve uma grande veia de viagem, de experiência. Não, era isso, na verdade, o teu currículo era as viagens, é a experiência de vida ali. Pô, isso vale, cara. Isso eu falo para todo jovem, as experiências contam. O pessoal fala que é só o estudo, não é, cara. As experiências de vida contam, né? A experiência, ela tem embutido e não tem como descolar a teoria com a prática. Você vai levar isso sempre, cara. Uhum. Você vai levar isso sempre. A gente fala de viagens, eu levei meus filhos para Ushuaia. Ushuaia nem era tão conhecido assim. Eu não sei o que é isso, por favor. Ushuaia é a última cidade no continente americano indo para a Antártida. Então é lá na Argentina, é a última cidade habitável. Ah, tá. E é lá um lugar que dá para fazer esqui e tal. Hoje já é mais conhecido. Na época que eu fui não era nada conhecido, né? E aí eu tenho um menino, hoje tem 18, eu tenho 2 meninas gêmeas de 16. Na época, o Lucas acho que tinha 8 e a Lara e a Lana tinham 6 anos, bem perto disso. E a gente foi pro Ushuaia. E aí fomos lá, a gente gosta de viajar, a gente sempre incentiva eles. Quer aniversário ou quer uma viagem? A gente sempre vai e joga pro... Quer aniversário ou quer uma viagem? Pede salário de viagem. Tem que passar o número do pai. E aí eles queriam ver neve e tal. Não, vamos pro Ushuaia e tal. E a gente foi pra lá. E aí é legal que o Ushuaia não é só ir para uma estação de esqui, porque o pessoal sempre ia para uma estação de esqui. Eu falei, não, vamos para um lugar que se eles não gostarem, tem mais coisas na cidade. E lá tinha a cidade mais austral do continente, tem uma placa, você está a 5.000 quilômetros da Antártida. Então, e aí tem lá os animais marinhos que tem a ver com a região. Então é o primo do pinguim, não é o pinguim, mas é o primo do pinguim. E a gente vai conhecer tudo. Tem uma prisão lá, que é a prisão mais longínqua. Você vai num trenzinho tipo Harry Potter até a prisão. E a gente fez isso com as crianças. O Lucas tinha 8 anos e as meninas 6. Aí voltamos das férias. Um belo dia, a diretora da escola liga. A gente queria só agradecer. Seus filhos deram uma aula aqui sobre o que é o Ushuaia, o que tem lá. Caraca. Na classe deles. Ele fala, cara, olha o que é uma viagem, cara. Foda. 8 anos, cara. Eles deram uma aula, o que é, qual é a vegetação, quais são os animais. Que da hora. Aí você fala, cara, isso não tem preço, cara. Você incentivar a cultura, a experiência. Por isso que eu acho que viagem é uma paixão, bagagem e a criança acaba absorvendo ainda... acaba absorvendo ainda mais rápido tudo, né? A facilidade para aprender até mesmo línguas, né? Tudo. É bizarro como as crianças já estão falando fluente, tu olha assim... E eu aprendendo eu fui aprender inglês com 18 anos, não sabia nem falar um oi, tudo bem. E tu via as criancinhas ali falando. Os cachorros, entendeu? O cachorro entende inglês. Né? E eu ali apanhando para aprender com 18 anos. O cachorro sabia isso, não. E outra coisa também, a importância de tu levar
as crianças novas para outros países, porque a facilidade delas é muito maior, né? Então, quanto mais tu levar elas criança, elas já vão estar pegando mais outros idiomas. E até para entender diferença. Quanto mais velho, a gente vai as ficando... crianças verem diferenças também, diferença cultural. Tem o idioma, mas tem a diferença cultural também. Sim, também. Não, isso aí Acho é que isso tudo influência na vida, né? é. Total. Quando a gente foi lá pro Ushuaia, eu lembro que só estavam os 3, ninguém conhecia muito lá, então, vamos fazer uma aula de esqui, vamos. E aí era uma professora argentina lá. Então, eles tiveram aula de esqui em espanhol. Meus filhos voltaram falando espanhol de uma semana de viagem, cara. Nossa. Além de tudo, voltaram falando espanhol, cara. Porque tiveram aula em espanhol com a professora só pra eles lá. Ela tentando falar, eles sacaram tudo e ainda aprenderam espanhol de quebra, cara. Tem essa parte da língua ainda que a gente ainda não tinha falado em nenhum podcast, que é as crianças aprendem muito mais rápido. Ó, tu que é pai, tu que já viajou para muitos países, para os pais que estão nos assistindo aqui, se tu pudesse escolher, assim, uma viagem, talvez um país, talvez um conjunto de países, mas, assim, uma viagem, um intercâmbio que tu recomenda para os pais proporcionarem aos filhos, o que tu daria de recomendação? Então, aí, o que eu vejo muito é o perfil do filho, né? Então, por exemplo, meus filhos gostam muito de aventura, adoram. Eu gosto de esporte ao ar livre, eles gostam também. Então, não é porque você foi, mas eu acho a Nova Zelândia demais. Então, eu falei para meus filhos, vocês querem aprender inglês um dia? Não vai aprender inglês nenhum, porque o inglês lá é horrível. Mas a Nova Zelândia é um país incrível que incentiva, essa parte de amizade, porque é um país que, como tem pouca gente, eles recebem, não sei como foi com você, mas eles recebem muito bem o estrangeiro, porque eles precisam receber as pessoas lá. O inglês é meio difícil, não? E é o lado de esporte, cara. Eu fui pra Ilha do Sul, pra Queenstown, fiquei lá. Nossa, aquela cidade que parece feito de boneco, assim, né? Falei pra eles, vocês vão estudar lá, cara. Vocês querem estudar, ainda vão estudar lá. Peraí. Eu preciso perguntar uma coisa. Tu comeu Fur Burger? Comi. Nossa, cara, eu achei alguém que comeu Fur Burger. Lembra que eu falei que era a gente falou disso num outro podcast, que eu falei que era o melhor... Eu falei no podcast, o melhor hambúrguer do mundo, cara. Comi. É lá em Queenstown. É demais lá. Eu comia todo dia. A Nova Zelândia me lembra rugby. O All Blacks. Isso All Blacks. Cultura, meus filhos sabem o haka, cara. Cara, Eu falo tanto de Nova Zelândia, cara. Meus filhos fazem o haka, assistem. Esse negócio de cultura que eu acho legal. Kumate. Eu acho demais, cara. Então, assim, a gente vai entrevistar os filhos dele daqui a pouquinho. pra esse lado de aventura, esporte que eles gostam, ele levaria pra lá, né? Mas, assim, cultura, cara, a Itália é incrível, né, cara? Eu acho, pra quem gosta de cultura, de história, um tempo na Itália, assim, eu não falo pra ninguém, não faça essa viagem da Itália, vou fazer 5 países ao mesmo tempo. Cara, vai pra Itália, cara. Fica na Itália, vai lá. Então, eu acho que também vai muito da onde o que a criança quer. Eu tenho uma filha que ela luta judô profissional. Tem 16 anos e ela tá lá. Cara, aí é juntar as oportunidades. Os Estados Unidos está se preparando para ganhar uma medalha de judô na Olimpíada. Então, ela está incentivando a ida de atletas menores, mais novos, para treinar com os americanos. Ela tá incentivando. O país. Não, tá. O país. E querem ela. Ah, entendi. Então, assim, eu vou levar ela para lá. Então, acho que depende muito da onde tá. Juntar a oportunidade. Juntar a oportunidade, né? Mas eu acho que em todos os países tem o seu valor, né? Tem, assim... Eu adorei a Inglaterra, cara. Por mim, eu voltaria pra Inglaterra e moraria lá. Mas pela paixão, pela aventura, eu mandaria... Mas aí é particular, meu. Eu falei pra eles, vão pra Nova Zelândia. O inglês vai ser um inglês caipira lá, mas... Vocês vão se divertir. Deixa, antes de tu falar, e a Itália é um museu ao ar livre, né? A Itália É incrível a história daquele Eu acho lugar. demais, cara. Pra essa parte cultural... E o pessoal ser parecido com a gente, né? O pessoal te recebe, é amigável... Porque os Estados Unidos é um país legal, mas ele sim, cara. Eu tive um chefe, cara, que foi meu chefe 5 anos, cara. Eu dormi na casa dele, casa na montanha, casa na cidade, minha esposa e comigo, e ele me cumprimentava dando a mão, cara. É sério? Meu, 5 anos dormindo na casa dele. Falei, não tinha abraço. Não tinha um abraço, cara. Mas assim, Normal. fazia todo o resto, cara. Dormia lá, jantava, convidava, ficava na casa dele. Não, pode ficar aqui, eu não vou estar aqui, pode ficar na minha casa. Depois de anos aqui, ó. Cara, eu cometi uma gafe dessas, velho. Caraca. Foi dar beijinho, abraço. Sim, mano. Nossa. Eu fui dar um beijinho na bochecha de uma asiática, cara. Por quê? Fazendo universidade na Austrália. E daí, projetos em grupo, né? Aí, a gente... O que a gente fez? Olha a ideia que a gente teve. Assim. Eu acho que eu já dei beijinho. Continua, cara, brincadeiras à parte. Peraí. Tá, peraí. Cara, por que tu ficou vermelho? Ah, não, nada, não. Só, sei lá, entrou um cisco no meu olho aqui. Aí...
a gente teve uma ideia assim, ó, de como do nosso grupo lá do projeto era todo mundo de um lugar diferente do mundo, a gente pensou assim, antes da gente começar o projeto, vamos sair todo mundo num bar, tipo, ficar um tempão no bar pra gente, tipo, criar uma bond, e daí depois disso a gente pensa no projeto, que daí a comunicação vai ficar mais fácil, todo mundo ficar mais solto. A gente foi no bar, foi muito da hora, a gente se conectou, foi muito massa. No dia seguinte, quando eu fui... quando a gente chegou pra se encontrar pra fazer o primeiro dia do projeto, assim, a gente se encontrou, sabe, brasileiro faz amizade rápido e trata como igual, assim, e tal. E eu, pelo nível de conforto que eu tinha criado com eles, eu esqueci que eram culturas diferentes e que o lance do beijinho é uma coisa brasileira, sabe? E eu, tipo, cumprimentei. E ela era a única guria. Então eu fui cumprimentando os caras assim, normal e tal. Quando chegou nela, eu fui dar um beijinho. E daí, quando eu fui dar um beijinho, ela assim se encolheu e fechou assim. E deu, meu Deus, o que aconteceu? E daí veio o clique, eu me senti muito mal, porque eu sabia que isso era uma invasão. Asiático sabe? mais ainda. Asiático mais. Eu sabia que eu tinha feito uma coisa muito ruim, que era uma invasão da privacidade dela, de eu pedir mil... Eu não sabia onde me esconder, eu não sabia como pedir desculpas pra ela, e tipo, eu comecei... O que veio assim, eu comecei a explicar que isso era a cultura do Brasil e que eu tinha esquecido e pediu 1000 perdões, e dela entendeu, disse que tava tudo certo e tal, mas enfim, eu queria também... Que lá eu acabo ficando também... Todo mundo cumprimentar assim na mão, e daí depois tu começa a notar que a parte mais latina do mundo que já é mais... Os italianos já vão. Depois você pega. Depois da hora que você pega também a amizade, aí os caras já. Mas demora, cara. Demora. E o que tu falou da Nova Zelândia, eu assino embaixo 5 vezes se precisar. Eu falei num outro podcast nosso aqui que eu tava... Foi chocante, assim, 2 coisas que aconteceram, vou compartilhar contigo também. Que eu abri um mapa uma hora lá pra me achar na cidade, que era 2012, não era, tipo, facilidade do celular, né? Eu abri o mapa e... 2012 ou 2013, perdão. Mas é por aí, tá? Era mapa ainda que a gente fazia pra se localizar. Eu abri o mapa assim e não deu 2 minutos, chegou uma pessoa, um local, e perguntou, onde é que tu quer ir? Deixa que eu te ajudo, eu te mostro, Cara, sabe? Muito. E outro que eu tava num bar, primeira noite que eu fui sair lá, tava sozinho, eu assim, todo envergonhado, mas vou falar, mas na próxima música, sabe? ainda não tinha me soltado, primeira viagem internacional, primeiro bar, primeira experiência, assim, fora a galera da casa que eu tava ficando, primeira experiência com pessoas do mundo todo. Eu tava um pouco acanhado, assim, com uma cerveja na mão. Aí chegou um cara do nada, bateu a cerveja... Eu nunca vou esquecer esse momento. Ele bateu a cerveja dele na minha e falou, e aí, meu, tá sozinho aí? Onde é que tu é? Sou brasileiro. Ah, chegou quando? Hoje? Vem cá, vou te apresentar pros meus amigos. E apresentou pra galera. Deu assim, cara, que fantástico, que fácil que é isso. Recebe mesmo, cara. Eu achei demais. Achei a Nova Zelândia demais. De beleza natural, cara, eu acho um dos países mais incríveis. E é parecido, é Nova Zelândia e Noruega. As paisagens são parecidas. Ah, não sei, eu não fui pra Noruega porque ainda. É montanha, verde, neve, penhasco e água. Né? Então são bem... Eu acho que países de beleza natural, eu acho os 2 mais incríveis. Eu lembro que parecia que eu tava, tipo, num estúdio de era medieval, assim. Porque é muito louco, né? Tu chegou a saltar de paraquedas, bungee jump? Não saltei de paraquedas, né? Fiz bungee jump, fiz aquele... Neves? Hã? Tu fez o Neves? Fiz também. Fiz aquele passeio que você anda naquela lancha que os caras dão umas 100 milhas por hora dando fila nos penhascos, assim. Como é que é? É demais, cara. Uma lancha tipo um V gigante. É isso aí. Eu não andei, mas cara, eu tô ligado. É demais isso, cara. Eles vão, falando sério, 80 milhas por hora, dando, a parede do penhasco aqui, os caras colando a 80 por hora, 100 por hora, cara. Caraca. É muito legal, cara. Fiz vários rafts, porque eu gosto de rafting, fiz vários rafts lá, bem legal. Foi nas geleiras lá? Então eu fui, mas já tava... Era verão. Ah, tá. Mas deu pra ir de barco. A gente foi de barco, fui até lá embaixo. Foi muito... cara, eu achei demais lá. Eu queria uma vez no inverno pra fazer de inverno, né? Deixa eu compartilhar uma história da... Eu sei que tem um convidado e tal, mas eu preciso compartilhar essa aqui porque eu acho muito legal. A Weta Caves é o estúdio que fez O Senhor dos Anéis, que fez o Avatar. Lá, né? E é tudo lá, certo? E eu tenho um fascínio por isso de era medieval, essa coisa. Eu adoro livro de ficção de era medieval e coisa. E daí, lá nessa minha viagem para Nova Zelândia, eu acabei fazendo amizade com o Peter. Peter, ele é o cara, pra vocês terem noção, da Weta Caves, que era o responsável pela parte do CGI. Então, ele que, por exemplo, colocava as garras do Wolverine nos filmes do Wolverine, tá ligado? No CGI.
E fiz uma baita amizade com ele, assim. Meu, tu pensa, quando a gente vai pensar, assim, no cara que faz as garras do Wolverine no filme lá, o que tu vai pensar? Tu pensa num cara super experiente, mais velho, que é super dedicado ao trabalho e só faz isso. Meu, o Peter era um cara de 28 anos, gigante, shapeado, boa pinta, gente fina, assim. Claro, trabalhava que nem um cão, mas do mundo, assim, tipo, tu pensa assim, meu, esse cara é o máximo, né? E o cara era muito gente fina, muito legal, a gente ficou bem amigo. Por quê? Eu fui um pouco esperto. Ele adorava as brasileiras. Então, o que eu fiz? Eu apresentava Sempre, Não, mas ele tinha uma parada diferente. Ele era apaixonado por brasileiras. Não era tipo, eu gosto e tal. Não, ele tinha um fascínio pela brasileira. E daí eu apresentei todas as brasileiras que eu conseguia pra ele, assim, e ele achou o máximo, assim, Virou sabe? o melhor amigo. Ele é o melhor amigo. E daí, olha o que ele fez. Eu fui lá, eu conheci a Weta Caves com ele, e ele me apresentou, eu consegui uma entrevista, e tem essa foto até hoje lá no Facebook. Ele conseguiu pra mim uma entrevista exclusiva com o ferreiro que fazia as espadas do filme do Senhor dos Anéis. Então, todas as espadas que tem lá eram feitas por um cara e eu consegui uma entrevista exclusiva com esse cara. E esse cara não dá entrevista. Ele não gosta, ele é recluso, ele gosta de fazer ele é um artista. Ele gosta de fazer a arte dele, não gosta de divulgar e ficar ali na dele, sabe? E daí eu consegui uma entrevista com ele, daí eu perguntei de onde é que tinha surgido essa paixão, como é que ele fazia e tudo mais. Tirei uma foto com ele. E olha isso, esse cara, é Peter também o nome dele, Peter Lyon, se não me engano o sobrenome. Ele é o ferreiro que faz as espadas da guarda real da rainha. Oh, que legal. Então, todas as espadas lá da guarda é ele que faz e eu conheci. Por quê? Porque eu tava viajando, conheci o Peter na noite, troquei ideia com ele, a gente ficou amigo e daí tudo isso se desencadeou. E daí, pra encerrar a história, ano passado, 2019, quando eu tava em Portugal, fiquei três meses em Portugal, eu, do nada, encontro o Peter numa balada em Portugal. Falei, cara, o mundo é pequeno, cara. Olha isso. O mundo é muito pequeno. Esse negócio cara. de encontrar, agora eu não consigo lembrar de nenhuma. Só de visitar mesmo os amigos e depois de muito tempo ir para outro país, visitar, ficar na casa de outra pessoa também, isso é incrível. Essas conexões que a gente faz em viagem é muito legal, né, cara? Bah, sensacional. E é engraçado também parar para pensar. Eu fiz a minha primeira viagem, foi com 19 anos. Eu fui o último dos meus irmãos, inclusive, todo mundo já falava inglês. Eu costumo dizer, eu brinco até sempre que os últimos serão os primeiros. Então hoje eu sou o que mais viajei e não paro, né? Mas quando eu fui pro Canadá a primeira vez, eu conheci uma guria lá. E, pô, era a minha primeira viagem internacional, tava lá estudando inglês e tal. E ela dizia, ela era de Barcelona. E é engraçado tu olhar para aquela época que ela dizia, depois vai me visitar um dia lá em Barcelona. E eu, um dia eu vou, mas uma realidade muito distante para mim. Muito distante. Em resumo, eu saí do Canadá e fui morar na Irlanda. E da Irlanda eu tava do lado, quando veio, deu 7 meses eu tava lá visitando ela. E eu nunca acreditei em uma coisa dessa que ia acontecer na minha vida. Quando a gente se olhou assim, eu sério, não acredito que isso tá acontecendo. E daí foi legal, também fiquei na casa dela lá. Então essas amizades que tu vai fazendo e tudo legal, mais, é muito show. E Barcelona é sensacional. Eu acho demais também. Cidade, balada. Sempre é bom, cara. Viajar é sempre incrível, cara. Agora aproveitar pra te perguntar. Um perrengue que tu nunca esquece na tua vida. Tu vai levar ele pra sempre. Qual foi, assim, o que tu sempre vai lembrar, assim? Cara, eu ia muito pra Las Vegas, porque as convenções de venda sempre eram, das empresas que eu trabalhava, sempre eram em Vegas, porque era muito funcionário, eu acabava fazendo em Vegas. E aí uma delas eu resolvi ir até o Grand Canyon. Aí minha esposa foi me encontrar, aluguei um carro e fui até o Grand Canyon. E aí fui, mas como eu queria aproveitar ao máximo, a viagem era curta, eu me programei pra, na volta do Grand Canyon, ir direto pro aeroporto. Tipo, meu voo pra vir pra casa, eu tava no Grand Canyon e tinha que ir pro aeroporto de Las Vegas. Cara, assim, na vinda acho que a gente veio conversando, não me liguei muito na distância, falei, cara, eu vou dar um gás aqui, porque vai que eu perco o voo, né, cara? Cara, é aquela escola de filme, cara, deserto lá, aquela placa, o único outdoor que tem, a hora que eu passo, sai o guarda de trás do outdoor, né? E o cara me parou lá, eu tava em Nevada, eu já tava no Arizona, tava em Nevada. Aí o cara me parou e falou assim, você tava a 100 milhas por hora. Eu falei, cara, desculpa, não sabia, tá? 100 milhas aqui é cadeia. Eu falei, caraca, não posso perder meu voo. Não. É bom que eu tava, se eu estivesse sozinho, acho que eu tinha ido em cana, cara. Mas aqui a Angela tava comigo, a minha esposa.
Falei, cara, pelo amor de Deus, não sabia, eu tô tentando ir pro aeroporto. Não, você vai chegar lá com 3 horas de antecedência, se você não tivesse corrido, mas agora você vai pra cadeia. Eu falei, cara, não, pelo amor de Deus, não, me dá seus documentos. Aí eu dei minha carteira de habilitação. Isso aqui não é documento, é a carteira do Brasil, né? Quero seu passaporte. Falei, não, meu passaporte está lá no porta-mala, na mala com as coisas. Não, quero seu passaporte. Eu falei... E tava mesmo ou tu tinha escondido? Por que tu não queria dar o passaporte? Porque se ele pegasse, eu não ia embora, né, cara? Ah, Se ele pega o passaporte, eu falei, não, o eu passaporte... nem ia pensar nisso, pra ser bem sincero. Não, o passaporte tá na mala, tá lá no aeroporto. Porque daí tu não consegue ir embora, né? Não sem consegue ir passaporte. embora. Não, sim, se ele reter, Se sim, ele retém? mas eu não ia imaginar que ele ia reter. Mas mesmo que ele não prendesse, ele podia simplesmente só reter ali pra... Beleza, pode ir. Teu Eu falei, passaporte não, tá eu falei, meu comigo, passaporte vai não tá aqui, já tá nas malas, né? Mas tava comigo, né? Sim. O passaporte tá nas malas lá no aeroporto. Eu falei, não, cara, eu preciso do seu passaporte. Eu falei, não, não tenho, só tenho aqui a CNH. Cara, e conversa lá. Então, olha o que o cara fez, cara. Ele ligou pra um juiz, pôs em viva voz, eu tive que me declarar culpado. Se declara culpado aqui perante a corte online, Caraca. paguei a multa, paga aqui e a multa era cara. Quanto era a tipo, multa? Cara, tipo uns $1.000, cara. Multa cara, paguei, mas era multa mesmo. O cara não tava... Antes $1.000 do que cadeia. paguei a multa. Aí beleza, foi o perrengue 1. Aí beleza, fui pra cá. Ah, tá, esse foi um. Aí voltei pro Brasil. Não, então... Só voltei- pra entender. Não, aí voltei pro Brasil. E aí, cara, eu sempre ia trabalhar. Viagem seguinte, tô indo pros Estados Unidos, chegando na imigração, pra sala. Eu falei, os caras vão me prender, cara. Pra casa da primeira vez. Eu pensei, cara. Meu, os caras vão me prender agora, não me prenderam Não, naquela prender vez. agora Tava o vai. policial e o juiz na sala, assim, esperando. Cara, foi a primeira coisa que eu pensei, meus caras vão me prender, cara. Porque eu nunca tinha esse negócio de salinha, eu nem sabia o que que era. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia. Falei, os caras vão me prender aqui, cara. E aí eu tinha ido com a multa, a cópia da multa, o comprovante de pagamento, que eu achei que ia dar alguma coisa errada, cara. Aí eu cheguei lá pro guarda, na salinha, falei, não, tá tudo aqui, ó. Eu paguei a multa, eu falei que eu era culpado. Falou, não, não é nada disso. Meu nome é José Roberto Jacob dos Santos. Só que no passaporte fica José Santos. Sim, pega o primeiro e o José Santos, cara, 32 procurados pela polícia nos Estados Unidos, sei lá. Aí tiveram que fazer uma checagem visual, foto e tal. Aí eu falei, cara, desculpa, tá, mas como que eu faço pra isso não acontecer de novo? Porque, meu, eu entrei em pânico, né? Aí o cara super educado, troca de nome. Bota o primeiro e o do meio, então. Cara, mas o cara foi... Não, mas ele não falou assim. Ele falou, troca de nome se não quer ter esse problema. Aí eu troquei. Aí quando eu renovei o passaporte, eu botei o meu primeiro sobrenome. O do meio, né? Jacob. Um middle Aparece name. Jacob, José, blá, blá, blá. Mas, cara, eu vou falar que os dois momentos, cara, eu achei que encana nas duas vezes. Bah, que Na loucura. primeira e na segunda vez, cara. Nossa, Caraca. tu dormiu que nem um anjo no avião. Nossa, cara, depois, cara. Depois, na hora que você passa, tudo bem, mas deu um pânico, cara. E essa outra vez tu tava indo pra Las Vegas ou tava indo pra algum outro lugar dos Estados Eu tava Unidos? entrando, acho que tava indo trabalhar, acho que tava na Apple ainda. Tava indo trabalhar pra algum canto lá. Mas os caras param na fronteira, né? Tava na Apple ainda. Eu ia dizer isso, não. Eu tava indo Foi uma trabalhar. naturalidade, foi fantástico. Não, ele parecia que a gente já falou com o Fred num podcast onde a gente tava falando sobre ir trabalhar, sair daqui de São Paulo. Foi tipo ir de Brasília, de São Paulo pra Brasília, Brasília pra São Paulo, fazer uma reunião. Reuniãozinha, né? Trabalho Foi tranquilo. assim. E aí, Steve, vou atrasar hoje, foi mal. O cara, Deu B.O. o cara me parou aqui, cara, vai atrasar, desculpa aí. Mas esse foi o maior perrengue, cara. Nossa, eu achei que ia entrar em cana mesmo, cara. Então não corram, cara. O guarda sai de trás Não do... O cara sai de trás daquele deserto, tinha aquele montinho lá voando, a polícia sai de... Não tinha, cara. Ah, mas é que nem aqui no Brasil, às vezes tem os morrinhos do nada. tu Não, toma peraí, um- que nem aqui no Brasil. Não, mas algumas estradas, às vezes, tu menos espera tá o carinha ali com a... Não, o cara saiu do nada, cara. Mas beleza. Aprendi, cara. Pegando a velocidade. E agora, conta algo assim, um auge de uma viagem que tu diz assim, ó, cara, essa viagem foi foda, eu vou contar pros meus filhos, pros meus netos e essa história é incrível. Cara, eu tava chegando em Veneza, né? Tava eu e a Ângela também. Gostei da rapidez dele pra trazer a Não, história. puta, a história é fácil, cara. Cheguei em Veneza, aí como viagem com a Ângela, eu reservo antes o hotel, né? Quando é sozinho, eu vou na loucura tora. lá, né? Mas com ela, eu reservo antes o hotel e tal. Reservamos um hotel em Veneza e tal. Cheguei lá no hotel, o cara falou, o front desk lá falou assim, cara, desculpa, deu um problema aqui, a gente não tem... Sua reserva foi tomada. Isso era de noite já, cara. Não tem quarto, mas a gente conseguiu um outro quarto pra você. Chamou lá o Pablo. Falou, Pablo, leva eles lá no outro hotel, lá. Vai seguindo o Pablo, que era em Veneza, você tinha que ir nas ruazinhas, né? Então o Pablo pegou minha mochila, eu e a Ângela lá atrás, a gente tava só de mochila. Começou a andar nas vielinhas de Veneza, cara. Que eu não tinha ideia onde eu tava. Ia andando, cara, andando. Aí passamos num lugar lá, subimos, entramos no elevador, entramos numa casa, saímos do outro lado da casa. Falei assim, aqui é onde vocês vão tomar café da manhã, não esquece, hein? E ainda andamos mais uns 10 minutos, cara. Aí fomos andando, chegamos tipo num lugar que era
um prédiozinho de 3 andares, entramos por trás, eu lembro certinho. Entramos por trás, subimos 2 andares, pegamos um elevador de 1 andar, fomos sair do outro lado. Eu falei, cara, esse cara vai roubar a gente, cara. Só tava pensando nisso, cara. Vai roubar a gente. puta, Meu, esse não, Pablo. tava pensando, esse Pablo não vai levar a gente, meu. Eu nem lembro nem onde era o café da manhã, nem onde era o outro hotel. muito E mais até eu tava cara. tentando seguir a linha de raciocínio aqui, já me perdi. Eu falei, cara, esse cara vai roubar a gente. Disse, não, aqui é o quarto de vocês. Cara, a hora que ele abre o quarto, cara, era uma mansão medieval, não sei de que ano, cara. Aquelas camas Mas com dossel. legal? Tá, animal, lindo, cara. Cama com dossel, sala pra jantar pra 10 pessoas. O cara abre a janela, eu tava na frente da praça, cara. Eu tava atrás do relógio, assim. Cara, a hora que ele saiu, eu e a Angela pulando, ligando pra todo mundo. Vem passar aqui! Tem alguma brasileira aqui na Itália? Vem pra festa aqui em casa. Cara, o hotel mais incrível que eu já fiquei, cara. Eu paguei, tipo, 100 doleta no hotel que eu ia ficar originalmente, cara. Animal, cara. Quarto medieval, banheira, tudo. E, cara, na frente da praça. A gente desce na praça, depois de acalmar, né? Euforia com pânico, a gente não sabe onde tava. Cara, tava tendo um duelo de violinos, cara. Um do lado, Caraca, outro na lado do outro. Itália, em Veneza A gente Nunca ainda. mais a gente chora, só de ver a Pedi um vinhozinho, pedi um Nossa, vamos pão, ficar um aqui. azeitezinho Quanto tempo de a gente pode oliva. estender a estadia aqui, porque a gente tava na praça, cara. Os caras tocando violino, cara. Incrível, cara. Essa foi uma das coisas mais legais que eu... Eu ia passei perguntar por lá, cara. qual era o momento mais, tipo, mais mágico, porque quando tu viaja assim, acaba acontecendo, né? De acontecer um momento que é mágico. Que, cara, se Deus te falasse assim, desenha um momento perfeito, aquele momento ali, ele é tão mágico, tão inesperado, que é melhor do que qualquer coisa que tu poderia desenhar. Tipo esse que tu Esse trouxe. duelo de violino, pra mim, é um arrepio, cara. Só de falar, que é o que eu falo. Deus colocou ali a gente naquela hora, cara. Que foi incrível, cara. E a gente tenso, né? Não sabia o que tava acontecendo de repente, cara. É incrível, cara. Eu acho que ali tinha amor de Deus, meu. Ah, é aqui, ó. Pronto. É pra vocês, descansa, aproveita. fica aqui. Toma, é o que você falou, toma um vinho. Só faltou, tipo, os caras do violino e a galera da praça. Tipo, a galera da praça começa a dançar uma coreografia, os caras do violino viram pra vocês e é um show pra vocês, tá Só ligado? faltava isso. O café da manhã já não interessava mais, né? Mas foi demais, foi incrível, cara. Paixão, mano. É isso aí, Veneza. Beleza, cara. Muito bom. Eu quero compartilhar um negócio pra quem tá nos assistindo aqui. Vocês não sabem o quão difícil é dar sequência numa conversa depois de um momento desses, assim. Porque tipo, tu fala isso, daí eu fico absorvendo o que tu... E, tipo, imaginando o que tu acabou de falar. E daí fica o silêncio do assunto terminar. Só que não dá vontade de começar logo outro, assim. Porque eu fico viajando no negócio. É difícil de engatar no próximo assunto E tu logo acaba depois, entrando na vibração. Quem tá só nos escutando e não tá nos assistindo, tu acaba sentindo um pouco da vibração. Pelo menos eu sou assim, eu acabo começando a viver aquilo ali, que nem tu tava contando do quarto, eu tava levando aqui na minha mente. E eu já Onde me vai perdi chegar, onde é né? que tava o quarto. Vai chegar o quarto. Porque eu vou imaginando e eu vou lembrando das minhas histórias também e botando aquilo ali. Por isso que às vezes eu fico muito feliz escutando a viagem dos outros, eu fico animado pela viagem dos outros, porque, pô, é experiência única, né? Que a gente vai levar pra vida e... Ah, eu acho que a melhor coisa que a gente leva depois são as viagens, cara. Eu falo assim... Sei que tem gente que não gosta de viajar, tem gente que gosta de ficar em casa e tal, mas pra mim a maior experiência da vida é viajar, cara. Eu tenho uma opinião e só não gosta de viajar quem ou não viajou ainda e daí não sabe como é que é, ou foi viajar as primeiras vezes e teve teve alguma experiências experiência ruins, ruim, infelizmente. É. Porque, cara, na minha opinião, não tem nada melhor no mundo do que tu viver experiências fantásticas. Porque, na minha opinião, a vida é isso, é viver a maior quantidade de experiências que tu conseguir. E a forma mais prática e fácil de tu conseguir viver experiências diversas é viajando. Né? Cara, eu vou falar assim, eu fiz essa viagem que foi essa maior em 95. A gente foi em 3 amigos, e a gente é amigo de infância e amigo até hoje. Cara, 95. Até hoje, todo assunto na mesa, contar a gente, é alguma coisa da viagem. Contando as até histórias. hoje, cara. Nossa. Até hoje. Mas também o que deve ter de história, Não, 25 países. Cara, Deve ter histórias para pelo menos uns 45 churrascos ainda pela Toda vez que a frente. gente se encontra, lembra de alguma coisa que aconteceu na viagem. Pô, isso fazem, meu. Tá, mas olha só. E o que tu não fez ainda que tu quer fazer? Boa. Uma coisa que meus filhos falam. Meus filhos só querem viajar para lugar que eu não fui. Então fica difícil, que a gente tá numa discussão aqui. Pô, pra onde vamos? Vocês já... Não fez. O conjunto de vocês já venceu o mapa? Não, a gente... Hoje eu fiz todos os continentes, isso eu já fiz. A gente tava conversando, né? A meta agora eu aprendi com um chefe meu. Tem que ser um país que tem que viajar pra um país que comece com cada letra do alfabeto. Aí está difícil, tá faltando umas 8 letras lá que eu tenho que preencher ainda.
Mas um lugar que eu nunca fui, cara, Canadá. Canadá, pô, e Canadá Cara, é eu incrível. morro de vontade de ir Eu pro até Canadá. prefiro Pra Canadá que Quebec. Estados Unidos. Eu tenho vontade de ir pra Quebec. Tabarnak. É. Ai, não, eu esqueço que o YouTube sabe traduzir. Essas coisas. Não, e... Eu tenho uma vontade de ir pro Canadá, E a gente cara. e tem, foi legal que tu falou Quebec, porque Quebec eu não conheço. Eu conheço Toronto e Vancouver. E são vibes totalmente diferentes. Um é estilo São Paulo e outro é bem mais praiano. Eu prefiro sempre cidade maior do que cidade mais litorânea, menor e tal. Pra poder conhecer diversos lugares. Tu entrar num trem e seja o que Deus quiser, tu vai conhecer lugares diferentes. Agora, Quebec, todo mundo fala muito bem, mas eu tenho não vontade. sei como Eu é que tinha um par meu, quando eu trabalhava na Apple, o cara era de Quebec. Ele cuidava, eu cuidava de América Latina e cuidava do Canadá. Era mais engraçado. Eu fiquei com isso porque eu fiquei na cabeça, cara. Assim, não, eu não sou canadense, eu sou quebecois. O cara já era meio assim. Falei, cara, deixa eu ver o que tem nesse lugar, então. Tem essa parada aí. É. Ele falava assim, não, eu não sou canadense, eu sou quebecois. Mas o cara, eu falava zoando, mas ele Sim, falava sim, assim, sim. eu sou quebecois. Então eu tenho vontade de ir pra lá, pro Canadá. E eu tenho muita vontade de ir pra Estônia, cara, porque a minha família é estoniana. Eu cheguei a ir pra Helsinki, e Helsinki, Tallinn é a capital da Estônia, é 1 hora. Eu não sabia, cara. Se você não tá antenado, eu não acredito que eu tava 1 hora de Tallinn, onde é a família da minha avó, tudo, e não fui. Então eu morro de vontade de ir pra Estônia. Meu nome de família, meus filhos todos são Zarov, que é o nome estoniano, né? E eu morro de vontade de ir pra Estônia, pra Tallinn, pra conhecer. E hoje, sim, a Estônia tá super bem, é um país hoje super moderno e tal. Mas eu não me conformo que eu tava 1 hora de lá e não sabia que eu tava 1 hora de lá, cara. Então eu tenho vontade de ir pra lá, cara. É muito louco esses lugares que a gente tem, que a gente pode ir bem próximo, né? Cara, eu tava em Helsinki, todo mundo falou, cara, você sabia que era um voo de 40 minutos, 1 hora? Eu falei, cara... Essa última vez que eu lado, fiz cara. 7 países ali na Europa, a gente... Claro, para fazer 7 países foi meio rápido, né? Foi 2 semanas e meia, mais ou menos. E a gente estava ali, a gente fez a parte da Alemanha, a gente fez também Irlanda, que é mais Portugal. Mas da Alemanha a gente foi de carro ali para a Áustria, que é bem pequenininho, mas é muito incrível ali para esquiar. Não sei se tu chegou a conhecer a Pra Áustria. Innsbruck. Innsbruck, exatamente. Nossa, muito show. E é muito perto de carro. A gente foi lá, passou 1 dia e meio, no outro dia já foi embora. Então foi coisa de 1 dia só pra esquiar. Tudo pertinho, né, cara? Ali na Europa é tudo pertinho. Eu ainda não tinha feito essa Eurotrip assim de carro pra poder trocar de país e foi muito engraçado. É muito bom, cara. Viajar é muito bom. E daí também, o mais louco também de história de viagem, que quando a gente fez essa trip, essa trip a gente fez com 1.000 euros, 7 países. Ninguém acredita, né? Como 1.000 euros. E tudo porque os lugares, a gente ficou tudo em lugares de amigos. Então lá em Innsbruck a gente tava na casa de uma amiga, que daí ela conhecia todo mundo da montanha. A gente não pagou pra ir pra montanha, nada. Ela mandava em tudo. Aí também outra coisa muito show foi em Dubai. Eu conheci uma mãe e uma filha, super gente boa as duas. Daí quando eu fui agora pra Alemanha, o mais legal ainda é que elas não simplesmente conseguiram um quarto pra gente ficar. Elas falaram, não, a gente vai pro AP, um outro brasileiro, vocês ficam aí com o nosso AP. A gente tinha um AP todo pra nós. Muito show, essas ajudas assim. E depois encontrar as pessoas de novo, hein? É muito bom, né? Muito legal. Qual foi... Eu vou fazer uma pergunta que eu sei que é difícil responder, tá? Até porque eu não sei fazer ela de forma mais... pra te ajudar. Mas... Qual foi o maior aprendizado que tu teve em todas essas experiências que tu teve em viagens, assim? Por que eu digo que é difícil? Porque às vezes tu tem um aprendizado em relação, cara, à tua família. Tu tá viajando com a tua família e acontece uma experiência, uma situação que tu aprende muito, ou como ser pai, ou como ser um marido, ou como se portar dentro da família de forma geral, né? Ou às vezes... ou não é com a família, às vezes é do ambiente em si, assim, que te dá um choque, um aprendizado que tu traz até hoje, ou às vezes foi uma pessoa que tu conheceu. Então, tem algo assim que se eu te pergunto qual foi o maior aprendizado que tu já teve dentro das viagens que tu fez, que pula no topo da tua mente? Hoje, uma coisa que me tocou muito, acho que é o quanto você valoriza a tua família. Né? Isso acho que é uma coisa muito importante. Uma coisa que eu fiz, foi uma coisa pequena, mas assim... Eu sei que ficou tão marcado, cara, que isso me marca também. A gente tava viajando, cara, milhagem, né? Então, quando é particular, eu junto todas as milhas aqui, porque a gente é em 5, né? Tem que viajar todo esse negócio de milhas, o caso dele, ele comprou um terreno. Comprei terreno para fazer foi tu? Será que Cartão ia de falar? crédito. Comprou terreno, já comprou carro. Ele falou... A melhor frase que eu escutei dele é: ninguém mais da minha família paga passagem. Tudo viaja com as minhas milhas. E aí tava viajando, aí era uma viagem que tava a Ângela, milhagem, classe econômica e tal.
E aí, quando eu cheguei, a América me deu um upgrade no meu pra classe executiva. A gente tava indo pros Estados Unidos. E aí, minha esposa nunca tinha viajado de executiva. Eu falei assim, eu vou te dar a maior prova de amor que um homem pode dar pra mulher. Você vai no meu lugar e eu vou lá no fundão da econômica, tá? Não desmerecendo, pessoal, mas é uma diferença incrível, né? Cara, e a Ângela, assim, ela se sentiu tão honrada, cara. Porque, assim, uma coisa... Pra mim era uma coisa assim, eu já tinha viajado, mas ela se sentiu tão honrada de eu dar o meu lugar, dela ir, ela ficar lá. A gente ia viajar separado, eu fui viajar lá atrás. Depois eu fui lá e chamei ela assim, eu vou te mostrar qual é a maior prova de amor, ainda além disso. Eu chamei ela pra ver meu lugar, o cara do meu lado, cara, um cara gigante, com o braço quebrado. Falei, olha onde eu tô sentado, cara. Falei, isso é amor ao dobro, que eu te dei o meu lugar na executiva. E olha lá, mas até hoje é uma coisa que marcou a Ângela. Então, eu acho que assim, a hora que você honra as pessoas... E foi numa viagem que isso aconteceu. Mas você leva isso pra sempre, cara. Olha como um simples gesto... É honrar. Pra mim, ali era honrar. Você aprende a honrar as pessoas. Isso, pra mim, foi muito importante. E eu aprendi isso naquela viagem, cara. E fez pra mim toda a diferença, cara. Que massa. Eu não peguei essa parte. Teus filhos estavam contigo? Não tava. Nessa aí só tava nós dois. Bah, fica mais forte ainda, então, porque... Não, eu tava sozinho mesmo, cara. Tava sozinho mesmo, cara. Mas é muito bom, cara. Que show, Massa. que show. Até a gente fica assim agora. Eu falei, é isso? É difícil, porque eu entrei nessa viagem, tá, tipo... Eu fiquei... Agora, daí reflete coisa da minha vida, assim, e tal, né? Mas que da hora. E é coisas... É difícil, a gente tá aprendendo, tá, galera? Assim, que nem pra ti era algo simples, né? Já tava acostumado a viajar e tudo mais, e pra ela representou algo... E viajar de executiva tem o seu valor, né? Ah, tem que falar que você viaja de executiva, você não quer voltar. Ela foi deitadinha e tu foi lá com o cara. Você não quer voltar, não. Ah, então eu vou continuar na econômica aqui. Porque É melhor você experimentar. não sei ainda como é que é. Vale a pena. Muito bom, cara. Vamos lá. O que tem mais de histórias aí? É que se a gente ficar abrindo história por história, a gente fica que nem tu falou, né? A gente fica aqui No domingo lá eu já escutei muita história dele. Vou contar uma aí, mas vou contar pra encerrar então. Que Vai lá. legal, cara. Comecei a namorar com a minha esposa, a Ângela, né? E eu já tava nessa pegada de viagem, já viajava bastante. Aí, Que idade tu tinha? a gente começou a namorar assim que eu voltei da Inglaterra, eu tinha 26. Eu tinha 26, ela devia ter 22, 23. Começou com desculpa, eu não lembro. Começou com 24 as tuas viagens Isso. ou 24 24 as viagens sozinho, né? Com meu pai já tinha viajado bastante, mas 24 eu comecei sozinho. Aí eu tinha uns 26, 27, então a Ângela devia ter 25. A gente tava começando a namorar, tinha acabado de se conhecer, tava namorando, e meus pais estavam indo pro Canadá. E eu fui levar meus pais no aeroporto. Aí tava no aeroporto, meus pais embarcando e tal, e eu mal feliz que eu ia ficar em casa sozinho com a Ângela, que meu pai tava viajando, meus irmãos não estavam em casa, falei, vamos ficar uma semana, eu e ela em casa, sozinho e tal, e tava começando a namorar, e a Ângela foi comigo levar meus pais pra lá, né? E eu lá com ela assim, você sabia que eu nunca viajei de avião? Eu falei, como assim, cara? E pra mim era uma coisa tão natural assim, não, nunca viajei de avião. Tinha viajado só de aviãozinho, esses aviões de treino de voo, que o tio dela era piloto. Eu falei, não, nunca viajei de avião. Não, peraí então. A gente já tava lá no aeroporto, eu tava ajudando meu pai, mas eu liguei pra TAM, tava perto de um feriado, tipo 12 de outubro, acho que era 12 de outubro, isso mesmo. Aí no feriado eu falei, vê se tem... Eu liguei pra TAM e falei, tem passagem pra Orlando? Na época não tinha voo pra Orlando, era pra Miami, no feriado 12 de outubro. Ah, tem, então reserva pra mim, porque a gente tava trabalhando, mas era quinta, sexta, domingo. Eu falei, reserva aí. E tava com meu pai ajudando ele a embarcar. Depois que meu pai embarcou, eu fui pra loja da TAM. Eu fiz uma reserva por telefone. Na época, não sei se você pegou essa época, que você tinha vales, que você juntava os vales da TAM e aquilo não era milhagem. Era cada 10... Não era um cheguei a papel. pegar. Chegava um papel em casa, cada 10 você trocava por uma passagem. Pô, não sabia. Não tipo as sorveterias. Tipo esses negócios assim, né? Então tinha lá não sei qual que era a regra lá, mas tinha uma regra. Aí eu tinha um monte, cara. Era um programa de fidelidade. Né? Bem o comecinho do programa de fidelidade. Aí eu falei, não, eu tô aqui com os meus caras. Não sei por que eu tava com os negócios, eu não sei se eu tava, mas eu fui até a loja da TAM pra resolver isso. Eu falei, não, sua reserva foi reserva. Não vale as suas milhagens. Eu falei assim, como assim não vale as minhas milhagens? Nenhum lugar dizia que não vale as minhas milhagens, né? Não vale. Aqui essa reserva que você fez é só paga. Aí eu fiquei pé da vida, cara. Aí na época o comandante Rolini ainda era vivo e era o presidente da TAM. E eu mandei um e-mail pro cara. Falei, cara, não admito isso, eu sou um viajador, blá, 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 blá. Eu falei, minha noiva nunca viajou de avião, eu já tinha feito uma reserva para ela. Cheguei na loja da TAM, eles não aceitaram as minhas milhas. Chegou as 2 passagens em casa, cara. Caraca. De graça, sem nada. Cara, eu agradeço. Mandei um e-mail pro cara, falei, cara, nunca vi alguém... E o cara nunca vi alguém... Era falar com o presidente, alguma coisa assim. Cara, nunca vi alguém tratar, assim, desculpa, deve ter sido um mal entendido da nossa regra.
tá aqui as passagens, você pode ir com a sua esposa, vocês vão para os Estados Unidos. E quanto Mandou em tempo casa, depois tá? foi essa viagem depois? Não, a mesma viagem. Honraram aquela viagem, a passagem que eu tinha pego, cara. Sim, mas tipo assim, ela falou que ela nunca tinha viajado e quanto tempo depois foi a viagem? 10 dias, cara. Foi um negócio Caraca. papum, assim, cara. E a primeira experiência dela foi indo pra Miami, Então, mas deixa eu Disney, te pra falar, onde? Foi pros Estados Unidos. Então, mas olha a experiência. A gente era comecinho de namoro, cara. Aham. Não tinha, juntava dinheiro pra tudo. Então, a gente foi, pensa você. A gente foi com milhares. Naquela época, que era uma... Olha essa prova de amor. Naquela época não era tão fácil de viajar de... É, Não isso que eu era. tava pensando Não agora. era. Então, a gente conseguiu viajar de milhagem. Aí eu já tinha ido naquelas apresentações de time sharing. Vocês já viram? O cara tenta te vender, comprar um quarto de hotel e você fazer parte de um pool de investimento. Tem um negócio que chama... que você compra um quarto do hotel e você faz parte do pool. Ah, já escutei falar, sim. E aí, normalmente... Como se fosse um flat. É, como se fosse um flash. E normalmente os caras te levam lá pra você conhecer, fazem uma apresentação e tentam te vender no final. Aham. Mas se você assiste a apresentação tudo, você ganha um presente no final. Pera. Por isso que você assiste. Explica pra mim isso, por favor. Como é que é isso? Eu não sei. Então, chama time sharing. Então, por exemplo, o Sheraton tá montando um hotel aqui em Alphaville. Então, ele tem os quartos que ele usa como hotel e ele vende alguns quartos para investidores. Como se fosse flat. E aí, ele é seu. Você se hospedar lá, você dá para um amigo seu que quer se hospedar lá, ou você põe no pool para... Quando o hotel estiver cheio, alugar. podem usar o seu hotel. Você não vai comprar um aqui, você compra num lugar paradisíaco. Vou comprar um quarto de hotel em Cancún. Ah, entendi. Por exemplo, então entendi. você compra um quarto em Cancún, ele é seu, só que você só vai usar duas semanas por ano. O resto, você pode você mesmo Passar pra alugar, alguém. vender. Isso era antes do Airbnb, agora eu não sei como funciona. Ou tu deixa pro hotel Ou resolver. seja, pro hotel organizar. Então, e aí as empresas, era uma febre isso, as empresas queriam vender. E eu já tinha visto isso aqui no Brasil, então você assiste a apresentação, no final ele te dá alguma coisa. Então chegando lá amanhã, eu falei, vamos procurar um que vai ter essa apresentação que vai dar o ingresso da Disney. Então a gente foi lá, assistiu a apresentação, eu falei, Ângela, não abre a boca. A hora que acabar a apresentação, a gente fala que a gente é brasileiro, que a gente não pode comprar aqui, porque nossos impostos... Sei lá, inventei uma história lá. Então a gente foi de milhagem, os ingressos a gente ganhou nessa apresentação de time sharing, e todas as lembrancinhas da viagem eram o guardanapo do Mickey, tudo que a gente consumiu na Disney, eram as lembrancinhas de viagem que ela trouxe, porque a gente não tinha dinheiro nenhum, porque foi assim, foi em 10... E o hotel tu pegou como? peguei esses motelzinhos lá de estrada... Que da hora, que louco. Cara, mas é a viagem que ela mais lembra, porque foi a primeira dela. Apesar de ter sido bem simples... mas Não, foi mágico. Foi muito legal, cara. A gente fala... E até hoje ela tem guardado o primeiro guardanapo da Disney, o primeiro chapeuzinho da Disney. A gente não pagou nada. Não pagamos nada pela milhagem. E o ingresso da Disney foi nessa apresentação do hotel. Quem Quantas quer dar um vezes- jeito. Não, com certeza. Quantas vezes tu já contou, vocês dois já contaram essa história pros filhos de vocês? Meus filhos sabem de cor. E eu sabia. Esse é o tipo de Eles- história que pai e mãe eles contam pro sabem filho de um cor. zilhão de vezes. Sabem de cor, cara. Não, meus filhos, quando vocês quiserem alguma coisa, viu, tem como. Olha só, o papai fez com a mamãe, É isso viu? aí. Levei ela pra Mas viajar. essa foi muito legal. Fico pensando agora, fiquei com peso. Deveria eu dar presentes, assim, de milhagem pra minha namorada, pra futura esposa Opa. e tudo mais. Aí. Revelações aqui Mas no essas Tripcast. histórias, assim, não inspiradora de verdade, cara. Bah. Pô, foi... Todas as histórias hoje tiveram aquele momento de... Vá! Pois é, mano, é isso que eu quis dizer antes. Tá difícil de. Além de a gente estar aprendendo, eu tô notando uma coisa que eu não esperava. Que, como são histórias muito emocionantes e inspiradoras, cara, tem um momento que tu fica pra absorver a história, sabe? É difícil dar o time pra voltar pra próxima. o timing, né? Aham. Mas quero agradecer a presença, Eu que foi agradeço, show cara. demais Ah, esse bate-papo fantástico. de verdade. Obrigado mesmo. Obrigado por eu poder lembrar aqui, foi muito bom, cara. Não, imagina, Eu acho- imagina que a gente tá escutando e já ficou assim, imagina ele lembrando de cada Foi muito uma. bom. Eu acho que tem que ter uma parte 2 em algum momento Quando no vocês futuro, quiserem, né? A gente marca, cara, quando vocês quiserem. Que show demais. Galera, espero que vocês tenham gostado de verdade, porque, bom, vocês não sabem a energia que tá aqui, de verdade. Eles devem estar sentindo. Comenta aí, põe nos comentários se tu tá sentindo ou Porque- sentiu a vibração. Além desse compartilhamento de experiência, literalmente é uma inspiração pra gente de vida, seja da parte profissional, ou até mesmo da parte de família e tudo mais. Que baita aprendizado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Show Parabéns, demais. viu, Obrigado. Valeu, galera. pessoal? Então ficamos por aqui. Um grande abraço. E o Tripcast, que é uma viagem. Uma viagem. Até a próxima. Valeu, cara. Valeu.